Olá a todos, este é o canal Revelar e com o vídeo que vocês estão vendo na tela nós vamos voltar a um tema que nós tratamos no vídeo passado, intitulado Katy Perry Travou, e onde nós tratamos de outros assuntos, né? E dentre alguns dos assuntos então estava esta questão da Katy Perry. Alguém me trouxe aqui a informação de que ela já tinha tido um problema ainda pior. Na verdade ela já teve vários, né? Quem está acompanhando a Katy sabe disso, e a gente acompanha porque faz alguns estudos a respeito de manipulação mental e coisas que, se a gente fosse explicar aqui, a maioria não entenderia, né? Por isso que a gente deixa lá para a comunidade fechada. Mas veja só, ela teve um problema no palco e eu chamo a atenção para como isso aqui começou. Ela começou a cambalear, né? Começou a ter uma atitude estranha. Depois eu vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem lá no original, né? E ela estava cantando a música I Kiss a Girl, né? Eu beijei uma garota e eu gostei, ela diz, né? A letra da música fala. E aí, quando ela fala isso, ela faz uma menção de que ela ia expelir algo pela boca, né? Ela coloca a mão no peito, faz essa menção de que iria expelir algo pela boca. E ela tem algumas falas desencontradas. Ela diz algo como mestre, o que está acontecendo, como se ela estivesse chamando por alguém, né? Pedindo socorro, mestre, o que está acontecendo. Aí você vê que ela olha para cima, como se ela estivesse vendo algo, né? Então, um comportamento bem bizarro, cambaleando. E, enfim, aí ao final vocês vão ver aqui, ela vai acabar caindo com o rosto no chão. Ela bate literalmente de rosto no chão, cai dura mesmo. Ela tenta levantar, não consegue, mas aí já vem o segurança, ergue ela, retira ela do palco, né? O vídeo aqui tem mais detalhes, depois vocês podem assistir, mas a princípio eu só queria mostrar isso aqui. E por que eu voltei a esse tema? Porque eu percebi no vídeo passado, nos comentários, que muita gente não imagina o que de fato acontece nesse mundo das celebridades. Quando a gente fala que a realidade é pior do que a ficção, quando a gente comenta isso em vários vídeos, até ultimamente eu tenho parado de falar isso aí. As pessoas talvez não entendam que muito do que elas veem nessas séries, filmes e outros assuntos correlatos não são nem a ponta do iceberg do que acontece na realidade do mundo das celebridades, no mundo da elite, da classe dominante, na verdade, né? De uma maneira geral. A situação que, por exemplo, quando eles falavam da questão do MKUltra, controle mental, a maioria das pessoas acha que isso é ficção. Eu vou trazer aqui para vocês mais algumas situações para que vocês conectem. Quem está na comunidade fechada um pouquinho mais avançado já saberá imediatamente do que eu estou falando. Quem não está vai ter que ligar o Tico com o Teco, né, fazer as conexões sozinhos, porque eu não posso falar tudo aqui, né? Então, por exemplo, isso aqui nós já falamos algumas vezes dessa questão de fungos e outros elementos, né? Veja só, um flagelo causado por essa questão aqui transforma pombos em zumbis. Aves ficam com o pescoço torcido, dificuldade de andar e comer e perdem sua vida. O problema já foi encontrado em animais, inclusive no Brasil. Então aqui eles colocam a pomba aí com o pescoço totalmente torcido, né? Então esse flagelo está transformando pombos em zumbis vivos no Reino Unido. Até agora o flagelo afetou um bando em Jersey, onde algumas aves tiveram que ser abatidas, né? Um santuário de animais alertou sobre a questão invariavelmente fatal e quais são os seus sintomas, né? Eles ficam com esse problema aqui, ó. Nós já falamos sobre as formigas, né, que acabam tendo um fungo que as controla, né? Esse fungo cresce no cérebro da formiga, ele literalmente sai do crânio delas como uma antena e acaba usando a carcaça delas como se fosse um veículo, deslocando elas para as suas colônias. A mesma coisa acontece com moscas. Nós já falamos como os ratos têm um determinado tipo de problema
do toxoplasma, né, que acaba sendo transmitido para os gatos e depois para os humanos, e como esse elemento muda o comportamento dos ratos para que eles não tenham mais medo dos gatos, e muda o comportamento dos gatos, e aí nós intuímos por lógica que ele também muda o comportamento humano. As pessoas ficam literalmente vendo coisas e entram em depressão, muitas vezes não sabem porquê, né? E aí nós víamos séries onde eles mostravam certos experimentos, onde eles literalmente inseriam determinados tipos de organismos vivos, né, nas pessoas, na ficção, né, para que elas estivessem sob uma espécie de controle. Vamos ver de que maneira mais eu posso falar o que eu estou dizendo aqui. Enfim, isso nos leva a essa outra matéria aqui, onde diz o seguinte: cerca de 1/3 da população mundial está contaminada por um protozoário que leva à depressão, que é uma dos problemas psiquiátricos mais comuns. 1/3 da humanidade, pessoal, está com isso e não sabe. A maior parte do tempo. Por quê? Porque ele permanece dormente. Mas segundo a nova pesquisa, ele pode causar inflamações que ao longo do tempo danificam células cerebrais, e essa não é a primeira vez que os pesquisadores relacionam esses problemas à depressão. E aí havia também uma certa solução aí que foi apresentada por um certo mandatário de um determinado país, que iria acabar combatendo essas coisas que 1/3 da população tem. E aí esse mandatário foi extremamente atacado e acabou então mudando de assunto, e nunca mais se falou disso aí. E aí voltando a esse comportamento bizarro aqui que nós estamos observando, nós temos de coligar ele a um fato. Depois vocês vão ler ele, vão assistir o original dele. E aí você deve se perguntar por que ela supostamente teria chamado um mestre, como se estivesse pedindo socorro para alguém, como se fosse alguém que manipulasse ela. Por que ela faz menção de expelir algo pela boca? O que poderia estar talvez causando enjoos, né, no estômago, ou coisa assim? Existem determinadas coisas que vocês vão ter que supor. Mas ao final das contas, pessoal, eu não vou me estender aqui por muito tempo, eu só quero encerrar com esta afirmação aqui. É uma afirmação das Escrituras. Existia então uma determinada castas, né, que estava causando problemas, que as pessoas hoje olhariam para aquelas pessoas e diriam: bom, essa pessoa tem problema psiquiátrico. Né? Mas era, para quem ler lá em Mateus 17, era uma espécie de possessão. Né? E aí o Messias, na época, disse: olha, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por que o jejum? Pense um pouco. As coisas elas estão tão na cara às vezes das pessoas, e as pessoas não param para analisar. Eu sei que a gente já passou do tempo em que se podia dizer as coisas diretamente. Eu penso que a partir do ano que vem talvez nem indiretamente mais se pode dizer. Mas realmente as pessoas perecem por falta de conhecimento. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.